Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vós o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Concede a palavra, senhor presidente. Não abriu ainda. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. Com a palavra, vereador Teilton Valim. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela perda trágica do jovem Gessé, que aos seus 18 anos teve a sua vida interrompida num acidente trágico, onde ele veio a óbito junto com a sua amiga, 2 estudantes do IFES. Gessé, que outrora foi homenageado nessa Câmara, juntamente com os seus colegas da Escola Azul, por se destacar como atleta, né, da escola, ele e outros alunos. E nesse momento tão difícil para a família, em nome da mãe, Juliana, e do pai, Samuel, eu quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família, num momento tão difícil de dor e de sofrimento, mas que, se Deus quiser, Deus vai confortar essa família. Um minuto de silêncio, senhor presidente. Obrigado. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Eu, presidente. Com a palavra, vereador Wellington Alemão. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Gustavo Henrique Moreira Serpa, ex-funcionário da Câmara Municipal da Serra, muito querido por familiares e amigos, falecendo aos 77 anos. Gustavo foi funcionário da Câmara desde a Câmara Antiga, onde era um açougue, né? Ex-vereador Sérgio Peixoto, onde teve a oportunidade de ensinar a nossa funcionária aqui, que é antiga na casa, a Tuta, a computação, onde tinha um computador, e gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Gustavo, que Deus conforte a família dele, e era uma pessoa muito especial aqui para a Casa de Leis. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Senhor presidente, também gostaria de solicitar um minuto de silêncio, com profundo respeito aos jovens que também perderam a vida nesse trágico acidente, o Gessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, e a Raisla Erlen Rangel de Oliveira, ambos alunos do IFES, Santa Teresa, moradores da Serra. Deixar aqui a minha solidariedade às famílias enlutadas e toda a comunidade do campus do IFES de Santa Teresa, que era para esses jovens uma verdadeira segunda casa, onde alimentavam seus sonhos e construir um futuro promissor. Solicito também, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Jair de Oliveira, um homem de Deus que, infelizmente, nos deixou ainda muito novo. Que Deus ampare a família neste momento de dor e conforte os corações enlutados. Meus sinceros sentimentos a todos que hoje choram essas dolorosas perdas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde, cumprimentar a todos, a vocês que acompanham aqui, aos vereadores, aqueles também que acompanham pelos canais oficiais da Câmara da Serra. Lamentar muito
essa notícia do falecimento de 2 jovens de forma tão grave, num acidente tão triste. E é tão comum alunos do IFES pegarem carona, não só do IFES de Santa Teresa, Henrique, mas todos os IFES do Estado. Eu que nasci em Jerônimo Monteiro, bem próxima do IFES de Rive, já dei muita carona para aluno do IFES naquela região, isso é muito normal para os alunos. Meu gabinete, eu tenho uma assessora que foi aluna do IFES de Santa Teresa, concluiu o curso lá. Então, assim, é muito triste a gente ver um acidente tão grave levar a vida não só do motorista, né, que também faleceu, e da Raisla e do Gessé. Também gostaria de falar de um outro acidente muito grave e pedir 1 minuto de silêncio. Inclusive, eu estou vindo do lado do cemitério nesse instante, onde está sendo sepultado Carlos Roberto Lopes, o Carlão, que, aos 61 anos, jovem, atleta, andando de bicicleta na Norte-Sul, foi atropelado por um ônibus da linha Transcol. Salvo engano, dia 3 de maio, ou 2 ou 3, ele é casado com a Evelyn. Evelyn é a irmã da Patrícia e da Joyce. Elas que organizam aqueles eventos de adoção do pet fora das ruas, não só esse, mas vários outros eventos nessa área pet aqui na Serra. E o Carlão sofreu um traumatismo craniano grave, ficou internado durante todos estes dias e veio a óbito. E a gente lamenta muito esse falecimento, porque era embora aposentado, ele ainda era muito ativo, treinava em academia, pedalava, era um amante da natureza e da música, morador de Manguinhos, aqui na Serra, e nós estamos realmente muito tristes pela sua partida também, e desejo que esse acidente seja de fato investigado. As imagens de câmeras já foram solicitadas à CETURB, inclusive a imagem de dentro do ônibus. Nós estamos aguardando para verificar a questão da sinalização do local no momento do acidente. E lamentar, pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a toda a família do Carlão, né? Em solidariedade a toda a família do Carlão, que foi um grande companheiro e incentivador desse projeto PET Fora das Ruas também, junto com a Evelyn, sua esposa. Minuto de silêncio concedido ao vereador Paulinho Churrasquim, Teilton Valim, Wellington Alemão e Rafaela Moraes. Passo ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, em deliberação da ata da sessão ordinária do dia 23 de abril de 2025, já disponibilizado na casa eletrônica e no site eletrônico dessa casa. Em discussão, em votação a ata.
Senhor presidente, 14 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Atas aprovadas. Passo ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Expediente do dia. Solicita a inclusão das seguintes matérias. Voto de pesar, número 34/2025, de autoria do vereador Wellington Alemão. Vereador Wellington Alemão comunica com pesar o falecimento de Gustavo Henrique Meira Cepra, ex-funcionário da Câmara Municipal da Serra, muito querido por familiares e amigos, falecido aos 77 anos, no dia 8/5/2025, quinta-feira. Lamentamos a sua perda e desejamos conforto à família. Voto de pesar, número 35/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim. Voto de pesar em virtude do falecimento do senhor Jair de Oliveira. Jair foi pastor da Igreja Batista Rema. Está batendo aí, o microfone está pulando. Voto de pesar, número 36 e 38 e 39/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim e Rafaela Moraes, Teilton Valim, em virtude do falecimento de José Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, e Raisla Helena Rangel de Oliveira, ambos alunos do IFES de Santa Teresa, que infelizmente sofreu uma tragédia, um trágico acidente. Voto de pesar, número 37/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Voto de pesar para senhor Carlos Roberto Queller Lopes. Projeto de lei número 267/2025, de autoria do vereador Cabo Rodrigues. Declara utilidade pública o projeto Aclamar com Cristo. Projeto indicativo número 69/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de kit de higiene nas unidades de educação infantil e para crianças de 0 a 3 anos e da outras providências. Projeto indicativo número 74/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Dispõe sobre o programa Assistência Médica Oftalmológica e Aditiva para os alunos matriculados nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e da Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 76/2025, de autoria do vereador Wellington Alemão. Dispõe sobre a criação de programa municipal de proteção ao meio ambiente e à sustentabilidade e da outras providências. Projeto indicativo número 82/2025, de autoria do vereador Leandro Ferraço. Dispõe sobre a implantação de câmaras nas áreas internas e externas dos estabelecimentos de saúde no âmbito do município de Serra. Projeto indicativo número 86/2025, de autoria do vereador Dr. William. Torna-se obrigatório a realização do teste da linguinha dos recém-nascidos e bebês do município da Serra e da outras providências. Indicações de número 2047 a 2168, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Encerrado o expediente do dia, passa ao primeiro secretário a leitura dos oradores inscritos. Vereador Antônio Carlos Ceiá, Paulinho do Churrasquim, professor Renato Ribeiro, Andréia Duarte, pastor Dinho, Stefano Andrade, Rafael Estrela do Mar e vereador Wellington Alemão. E professor palavra, Rudinei. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente em exercício, os demais integrantes, os nobres edis dessa casa, aos colaboradores, a quem nos acompanha na plateia e no seu domicílio, onde quer que seja. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque sem Ele, certamente, eu não estaria aqui. Em 1404 a.C., Deus disse a Josué, no capítulo 1, verso 9, seja forte e corajoso. Isso significa que Deus nos dá tudo, mas força e coragem você precisa correr atrás, você precisa buscar. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas culpam o seu fracasso, culpam aquilo que muitas das vezes Deus nos põe na prova para nos fazer mais forte e quer atribuir isso a terceiros. Eu tenho buscado exercer o meu trabalho, exercer o meu mandato que o povo me deu, mas que o Senhor delegou a este vereador com garra, com determinação e, acima de tudo, com responsabilidade. O Antônio Carlos, que outrora algumas pessoas chamavam de brigão, hoje está num papel de vereador. Estou buscando diálogo para resolver muitas demandas. E é claro que este vereador que aqui está tem sido muito demandado, não apenas na minha região de Jacaraípe, como Nova Almeida e alguns outros bairros. E aquilo que está dentro das minhas condições física e humana, eu busco fazer. Eu quero trazer ao conhecimento dessa casa um fato que eu já levei, inclusive levei em loco o secretário de postura, a qual acionou a empresa responsável para buscar uma solução. Solução essa que eu acredito que só será tomada pelo Estado, quem quer que seja, após uma tragédia. Porque os moradores de Castelândia, eu recebo em média de 8 a 10 ligações por semana pedindo para que esse local seja limpo. Eu quero mostrar para vocês uma situação, diga-se de passagem, antes mesmo de eu ser vereador, eu já havia enviado essa situação para o secretário de serviço na época e, infelizmente, o problema não foi resolvido. Mas o local oferece risco. É um local que passa muitas crianças, muitos adolescentes, e no meio dessa floresta, acreditem, tem uma casa com cama, com muitos brinquedos de crianças, e realmente eu me preocupei. Eu tenho feito algumas vigilâncias nesse local para ver se eu consigo identificar quem é o indivíduo que ali permanece, mas infelizmente ou eu ou ele tem dado sorte. Mas eu acho que essa pessoa tem muita sorte. Eu gostaria, se possível, você pudesse soltar o vídeo aí, por gentileza. Pessoal, inúmeras vezes eu já solicitei à Secretaria de Postura a possibilidade de nós limparmos esse local. Aqui há inúmeras crianças que passam indo para escolas, adolescentes, senhoras, e o risco de crimes sexuais acontecer a 1 metro da via é iminente. Por quê? Porque tem indivíduo que mora aqui dentro. Opa, o local é de difícil acesso, mas infelizmente isso é possível. Esse local foi utilizado pela Cesan durante muitos anos. Ali era casa de máquina.
Pelo menos é patriota. De uma resposta urgente antes que eu acione o Ministério Público para, como fiscal da lei, nos dê um posicionamento. 2 meses que eu solicitei, 2 meses sem resposta. Mas, a partir de hoje, 7 de maio de 2025, se eu não tiver uma resposta, no máximo em 30 dias, eu estarei acionando o Ministério Público, porque eu preciso responder aos meus 2.986 eleitores que confiaram no meu mandato. Isso não é oposição, isso é cuidar do melhor patrimônio da nação, que são as pessoas. E aqui, mais uma vez, eu quero clamar. A CESAM se informa que não é mais responsável por esse local, está na responsabilidade do governo do Estado. Mas o que eu preciso é dar tranquilidade aos inúmeros moradores de Castelândia, que são obrigados a passar por esse local praticamente todos os dias, várias vezes por dia. Eu tenho certeza que os nobres edis que aqui estão não se sentiriam confortáveis em deixar sua filha de 12, de 15 anos, ou a sua esposa passar num local como esse. Porque nós não sabemos qual é o comportamento, qual é o caráter desse indivíduo, ou desses indivíduos que ali estão. Então, mais uma vez, eu uso essa tribuna para pedir ao governo do Estado, à Prefeitura da Serra, quem quer que seja. De repente, teremos que ir ao Vaticano, mas o que nós não podemos é deixar esse local da maneira que está. Eu sou cobrado todos os dias no meu querido Jacaraípe, e eu não tenho medo de trabalho, eu enfrento o trabalho. E eu quero deixar claro ao munícipe serrano, vereador não executa serviço. O meu papel é cobrar, o meu papel é dialogar, e isso eu estou fazendo com maestria. É claro que eu não sou expert, não sou aquele indivíduo com aquela expertise de alguns colegas que nós temos aqui, né, com grande experiência, né? Talvez uma fala que nós usamos ainda não intencional, mas algumas pessoas pegam lá, né, jeitinho maquiavélico e vai dizer que nós estamos afinetando. Não, eu estou aqui apenas defendendo as pessoas que confiaram no Antônio Carlos do seu voto. Os 2.986 votos que o Antônio Carlos obteve foram votos conquistados realmente com o trabalho de mais de 21 anos na Grande Jacaraípe e na Grande Serra. Porque quem acompanhou as eleições viu que não tinha uma pessoa nos dias das eleições entregando um material meu sequer, nas ruas de Jacaraípe, nas ruas de Nova Almeida. Então, minha eterna gratidão a essas pessoas, e aqui eu conto com o apoio do Poder Executivo, do Estado do Espírito Santo, para que possa encaminhar a quem cabe essa responsabilidade, manter esse local limpo, porque nós precisamos zelar pela integridade das pessoas. Eu quero encerrar a minha fala, mais uma vez, citando a Bíblia Sagrada, que é o meu livro de cabeceira, que é o livro que me direcionou a este lugar, é o livro que ninguém vai me calar, porque a Bíblia diz que vós sois o sal da terra, e por essa palavra aqui, eu saí de um porão de quiosque, por causa dessa palavra aqui, eu deixei de ser um morador de rua, e hoje Deus me conduziu a lugares que Ele prometeu na palavra que me levaria em lugares altos, e onde eu estiver, eu vou falar do nome desse Deus que vive e que reina para todo sempre. Meu muito obrigado a todos, e fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquim. Com a ausência do vereador, com a palavra, professor Renato Ribeiro.
Boa tarde a todos, nobres vereadores, nobres vereadoras. Boa tarde, em nome do presidente em exercício na mesa, Dr. William Miranda, eu cumprimento aos meus colegas da mesa. Boa tarde a todos que estão na galeria acompanhando a sessão, os assessores. Boa tarde a todos que também acompanham a sessão em suas casas através do YouTube. Ontem, primeiramente, né, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, sempre. A cada dia de mandato é motivo de gratidão, porque se Papai do Céu quis que nós estivéssemos aqui, nós temos uma missão de fazer um grande trabalho pela população da Serra. Ontem, Dia das Mães, não posso deixar aqui os meus parabéns para a vereadora Andréa Duarte, que também é mãe. Parabéns pelo seu dia de ontem, que Deus te abençoe. Parabenizar todas as mães dessa casa, as servidoras, né, que são mães, um parabéns especial para todas vocês. E um parabéns especial para minha mãe, pude passar o dia com ela, dar um beijo grande na minha mãe. Hoje eu quero fazer algumas pontuações, nada de polêmica, meu nobre colega CA, fazer algumas pontuações pelo grande trabalho que a gestão tem feito. Eu que fiz parte da gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal, enquanto secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, né, a gente teve muito trabalho para fazer, mas muitos resultados também. Quero registrar aqui a presença hoje nessa casa do meu amigo Marcelo Laporte, que foi secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Pude trabalhar com o Marcelo lá também enquanto subsecretário, lá na secretaria. Fez um belo trabalho naquela secretaria. Parabéns, Marcelo, bom vê-lo aqui. E falando da gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal, do qual fiz parte, né, foram grandes resultados e eu fico feliz que esses resultados ainda me surpreendam nessa gestão do nosso prefeito Everson Meirelles, porque ele mostra que ele mantém a gestão nos trilhos, no trilho do desenvolvimento. A cidade, como a gente tem acompanhado, falei sobre isso na semana passada, a Serra continua na ponta quando fala em geração de emprego, né? 20% dos empregos gerados no nosso estado são gerados aqui na Serra, empregos de carteira assinada, que nos enche de orgulho, até porque trabalhei lá na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E eu quero parabenizar hoje, primeiramente, iniciar parabenizando o PROCON da Serra. A gente fala muito do PROCON dessa casa, fala muito do PROCON estadual, mas muitas vezes se esquece de parabenizar o PROCON da Serra. Né? Em nome da secretária Lília Mota, em nome da diretora Janaína e toda a sua equipe, eu quero parabenizar a equipe do PROCON, que faz um belo trabalho. Eu acho que vários colegas aqui dessa casa já fizeram parcerias com o PROCON, receberam o PROCON em suas comunidades. O PROCON tem feito ações em vários bairros da nossa cidade, vários bairros da Serra, e a gente vê a equipe, só esse ano, o PROCON, para vocês terem ideia, a gente está chegamos no 5º mês, o PROCON da Serra já atendeu quase 7 mil pessoas, quase 7 mil munícipes, né, que puderam acertar suas dívidas, puderam ser orientados também. Então, a gente tem que parabenizar aquilo que funciona. Então, eu quero, mais uma vez, citar o nome aqui da diretora Janaína, pelo belo trabalho, parabéns pelo belo trabalho, e parabéns pela a secretária Lília Mota, que dá autonomia para a diretora do PROCON trabalhar. Porque a gente conheceu em outros momentos, em outras gestões, secretários que tinham ciúmes de diretores, ciúmes de subsecretário, e que não queriam deixar esses servidores trabalhar. E por isso que eu parabenizo a Lília, que ela, além de montar uma bela equipe, ela dá autonomia para a equipe trabalhar. Isso é importantíssimo. Então, parabéns à equipe do PROCON mais uma vez, pelos quase 7 mil moradores da cidade que foram atendidos aqui. Então, quando falarmos de PROCON, vamos sim exaltar o trabalho que está sendo feito lá no estado, vamos sim exaltar o PROCON da nossa casa, mas não podemos esquecer do trabalho que é feito pelo PROCON, lá no Pró Cidadão, pela gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal. O Everson Meirelles. É aquele costume de falar, né? Dr. Sérgio Vidigal, eterno prefeito.
eterno prefeito, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte do seu partido, partido que fui convidado por ele e pela nossa deputada Sueli. E eu quero parabenizar também aqui a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, parabenizando o Cine pelo belo trabalho também que o Cine faz. A gente falou aí de liderança da Serra mais uma vez, a Serra aí batendo recordes atrás de recordes, meu amigo Serrinha, com geração de emprego, com oferta de emprego, e o Cine, não adianta nada se a cidade tem oportunidade se o Cine não está trabalhando em conjunto com as secretarias. Porque se você não faz a captação de vagas, muitos aqui não sabem como funciona o trabalho do Cine, inclusive colegas da gestão passada, que foram colegas de vocês, não são meus, tanto não conheciam o trabalho do Cine que invadiram o Cine em algum momento e fizeram acusações porque não conhece o trabalho que era desenvolvido lá. Então, a gente que conhece o trabalho sabe que se o Cine não faz a captação dessas vagas que são ofertadas na cidade, essas vagas de empregos formais, o emprego de carteira assinada, que vocês conhecem, se o Cine não tem uma equipe capacitada para fazer essa captação de vagas, a gente tem uma cidade em pleno desenvolvimento, mas não tem vaga de emprego sendo ofertada para a população. E por isso eu parabenizo a equipe do Cine, que mais uma vez tem batido recordes aí, se você comparar com outros cines. Cariacica, que costumava a sempre apresentar um grande número de vagas lá na sede do Cine, hoje ficou para trás há muito tempo. Vitória e Vila Velha nem se falam. E hoje a Serra, por exemplo, hoje nós tínhamos quase 1.150 vagas sendo ofertadas na nossa cidade. E o mais bacana, o Cine, as vagas de emprego sendo levadas até as pessoas que precisam. Hoje, inclusive, teve uma ação do Cine no terminal de Laranjeiras, um projeto que foi iniciado por nós, enquanto estavam lá. Então, quero parabenizar aí. Só esse ano, o Cine da Serra atendeu 6.500 pessoas da nossa cidade que foram ali buscar uma oportunidade de emprego. Então, 6.500 famílias que estão sendo transformadas através de uma oportunidade de emprego formal. É muita coisa, é muita coisa. Quando a gente fala muito de segurança aqui, meu colega Agente Dias, a gente sabe que muitos se transformam na cidade com oportunidade de emprego formal. Então, são jovens que estão indo para o mercado de trabalho e não estão nas ruas. Então, esse trabalho do Cine é fundamental. Quero parabenizar aqui as diretoras que ali estão, a Esther Modesto, que é diretora de intermediação de mão de obra, a Juliette Vitorino, que é diretora de qualificação profissional. Então, todas as vagas de qualificação são ofertadas lá através do trabalho. E toda a equipe do Cine, a Marcela Prati, a Mar Laura, parabenizar toda aquela equipe que está ali trabalhando arduamente para ofertar essas vagas de emprego. Mais do que isso, transformar a vida das pessoas através do emprego formal. Para finalizar, eu quero desejar melhoras ao nosso presidente do PDT, o nosso amigo Alessandro Comper, que encontra-se aí internado já há algum tempo, né, Serrinha? Encontra aí, acho que quase 2 semanas ou 2 semanas internado. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Comper, uma pessoa que trata todos aqui com carinho, trata todos aqui com carinho, sempre está atendendo às nossas demandas. Então, que Deus possa abençoá-lo, faz um belo trabalho também à frente do PDT. Então, que Deus possa estar atuando na sua saúde para que você fique bem o quanto antes, para que você possa estar aqui conosco, tocando, fazendo esse belo trabalho que você tem feito. Quero registrar aqui para finalizar, eu ia finalizar aqui agora, mas registrar aqui a presença do meu irmão, Carlos Augusto, professor Carlos Augusto, que está aqui, diretor do meu projeto social, Projeto C, primeiro pré-ENEM gratuito da Serra. Quando fui eleito, passei para ele aí essa missão. Ele já era coordenador, um dos fundadores, hoje ele é diretor. Mais de 6.000 jovens atendidos na cidade da Serra, né, Guga? Mais de 6.000 jovens atendidos gratuitamente, com educação de qualidade, com professores de ponta. Meu irmão, professor do Darwin, de tantas outras escolas aí de alto nível, e que pega o seu tempo, parte do seu tempo, e vai dar aula gratuitamente
para os jovens da cidade da Serra, levando a educação de qualidade para esses jovens. Tivemos, né, Guga, esse final de semana, matrículas do nosso pré-ENEM. Temos aí quase 300 alunos, mais de 300 alunos aí inscritos no nosso projeto, que é motivo de muito orgulho. Então, quero registrar aqui, desejar a todos uma ótima tarde, que Deus possa abençoar. E só deixar uma reflexão, né, que nós não precisamos, né, todos aqui, acredito que todos aqui, vereadores, querem brilhar, né, de alguma forma, através do trabalho de vocês. Não tenho dúvida que aqueles de comunidade querem brilhar em suas comunidades, querem brilhar na cidade. Aqueles que têm também, não são de comunidade, mas têm suas bandeiras também, estão brilhando com o trabalho que estão fazendo. Mas para a gente brilhar, a gente não precisa tentar apagar a chama de ninguém, né? A gente não precisa. A gente aqui somos colegas, somos em 23 vereadores. A gente não precisa aqui ficar fazendo um papel covarde, nem um papel ruim, injusto, né? E a gente precisa trabalhar em conjunto, né? A cidade precisa de nós, a cidade precisa desses 23. Acho até que em algum momento a Câmara pensou aí em aumentar esse número, né? Por conta do número da população que nós temos. Então a gente precisa trabalhar em mais, ter mais harmonia, ter mais companheirismo no trabalho do que realmente tentar apagar a luz dos colegas, que eu acho que isso aí não é bom para ninguém, não é bom para a cidade, não é bom para nenhum vereador. Então, fica aqui esse registro. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós. Com a palavra, a vereadora Andréia Duarte. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, a mesa diretora, a todos que nos assistem pelos nossos canais de transmissão, os nobres vereadores e a galeria, como sempre, registrando presença nesta casa. Vim aqui hoje só deixar um registro de extrema importância para a nossa cidade. Primeiramente, lembrar do Dia das Mães, que tive o privilégio de passar o Dia das Mães com a minha mãe, almoço feito por ela, café da tarde feito por ela, juntamente com os meus filhos, meu esposo, e depois com a minha sogra maravilhosa. Então, parabéns a todas as mamães. E lembrando da mãe de Pet, senti sua falta aqui, Rafaela, no evento da sexta-feira, que estava na faculdade, mas que tem um carinho especial pelos seus dogzinhos e os demais animais. É uma ótima defensora da causa animal. Parabéns, mais uma vez. Então, eu vim aqui hoje deixar um registro que estive presente no Serra Mais Cidadão, que aconteceu no bairro de Central Carapina, no último dia 10, neste sábado, onde contamos com diversos serviços ofertados pela prefeitura. E a Rafaela também estava lá com o bem-estar animal. Quero também deixar aqui o meu agradecimento à secretária de Ação Social, a Fernanda, a Lília Mota, também secretária, o Diogo também estava presente. Tinha bastante secretários lá envolvidos nesse projeto lindo, com atendimento específico, bem que nos outros anteriores chega a 9.000 atendimentos. Mas, assim, quero registrar que teve atendimento oftalmológico, emissão de RG, assistência jurídica, CAD único, muitas atrações culturais para as crianças, para toda a família, e o atendimento também aos pets, sem contar a parte de vacinação, que foi algo muito importante também para o grupo prioritário, né, livre demanda. Chegava lá, conseguia vacinar contra a gripe e a influenza. Então, quero parabenizar a gestão do nosso prefeito Everson Meirelles, que tem sempre se preocupado em entregar o melhor para a nossa população, com serviços de qualidade, indo até a população. Porque a gente sabe que esses bairros de
com a população grande, eles têm extrema dificuldade, às vezes, de estar procurando o serviço. Então, quando esses serviços públicos vão para perto das comunidades, isso é muito importante, porque facilita a vida das famílias, que nem sempre tem só um filho ou não tem filhos, geralmente tem 2, 3, 4, 5 e precisam desse atendimento com mais facilidade. Parabéns ao nosso prefeito e a equipe de secretários da prefeitura, porque eu falo que ninguém faz nada sozinho, né, professor Renato? A gente sabe que uma secretaria bem gerida, bem direcionada, facilita o trabalho do nosso prefeito. Então, parabéns a todas as secretarias envolvidas e ao nosso prefeito Everson Meirelles. Você concede a parte? Concedo sim, vereadora. Vereadora Andréia, eu quero te parabenizar pelo Dia das Mães, você que é uma mãezona, sua mãe também, todos os seus familiares, as mães dos colegas vereadores, maravilhosas, que certamente estão em oração para sustentar os mandatos de vossas excelências. Muitas vezes nem aparecem, né, Andréia? Mas são elas que, por trás de nós, estão sempre firmes, auxiliando, aconselhando. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães da Serra, para as mães de todos vocês que estão aqui também na galeria, para as mães que são servidoras públicas aqui da Câmara, para as mães servidoras públicas do município, e aproveitar o gancho para parabenizar o município por esse evento que aconteceu no sábado, Central Carapina, que foi numa escola, né, um evento diferenciado, porque acaba que isso gera um pouco de economia, de certa forma, para os cofres públicos. Então, parabenizar por essa iniciativa de realizar esse evento na escola, parabenizar todos em nome da secretária Lília Mota, que é quem coordena e organiza esse evento, e parabenizar o prefeito Everson, que no dia estava também hospitalizado, não pôde estar presente, mas por dar continuidade a esse trabalho social que leva o serviço público àquela população que às vezes não tem o dinheiro da passagem, Dinho, para chegar até o prédio público onde aquele serviço é ofertado. Então, você leva o serviço do PROCON até o morador que não tem condição de pegar um ônibus para vir aqui na Câmara da Serra, às vezes, fazer a sua reclamação. Então, a importância desse serviço social é muito grande. E ele aconteceu na véspera do Dia das Mães. Muitas mãezinhas saíram de lá com seu óculos, Andréia, e eu conversei com algumas, porque também foi ofertado óculos, felizes da vida. É um investimento de dinheiro público que transcende qualquer outro projeto desse município, do ponto de vista do social. É levar o serviço público à população que mais precisa. Então, parabéns à gestão, parabéns de novo pelo Dia das Mães, parabéns para todas as mulheres mães da cidade da Serra. Parabéns à mãe da Rafaela também, que acompanha a Rafaela, e o tempo que ela pode, ela está ao lado dessa vereadora. E a gente, como mulher, sabe a importância de ter feliz é quem tem a mãe ao lado para poder acompanhar os trabalhos. Então, Rafaela, fica aqui o meu parabéns à sua mamãe, que sempre tem marcado presença ao seu lado. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos meus colegas. Hoje eu quero tratar de um assunto específico que aconteceu no dia de ontem, mas antes eu quero só deixar registrado aqui uma fala, porque eu sempre digo nessa casa que eu sou representante do povo desse município, mas o nosso município ele está dentro do Brasil. Eu sempre digo que nós temos responsabilidades, não apenas responsabilidades bairristas, como nós fazemos aqui diariamente, que é atender a população nas suas demandas diárias,
mas nós temos demandas a nível nacional que nós precisamos discuti-las. E eu quero, mais uma vez, afirmar o meu compromisso, né, com o meu país, com a minha pátria, com as minhas bandeiras. Entrei aqui pelo voto popular e defendendo as bandeiras ao qual sigo defendendo aqui. E, recentemente, nós vimos uma fala lamentável da ministra Simone Tebet a respeito do roubo bilionário que a quadrilha do desgoverno do ex-presidiário fez contra os aposentados. E a Tebet diz que vai ressarcir, né, a verba roubada, e diz que a verba será ressarcida com o dinheiro dos próprios aposentados. Então, assim, eu lamento muito, porque eu conheço alguns índios velhos, eu conheço alguns héteros velhos, eu conheço alguns quilombolas velhos, mas eu também conheço alguns homossexuais velhos. Ou seja, os idosos que foram roubados no nosso país não são apenas idosos conservadores, aparentemente parece que sim, né? Porque nós não vemos a esquerda cobrando do desgoverno uma responsabilidade, ao contrário disso. A AGU pediu a exclusão do sindicato onde o irmão do descondenado está envolvido, ou seja, o irmão do Lula, ele não será, o sindicato do irmão do Lula não será investigado pela AGU. Agora responda-me se isso é um país sério. Responda-me se nós podemos concordar ou se nós concordamos que o Brasil seja um país sério. E aqui excede as demandas partidárias. E aqui não são discussões apenas ideológicas partidárias. Todos nós estamos dentro desse barco, afundando dentro desse barco. E, lamentavelmente, parece que só os conservadores foram roubados, porque apenas os conservadores estão se manifestando. E fico triste em saber que a ministra Tebet, ela disse que o dinheiro que irá ressarcir, ou seja, o dinheiro roubado será ressarcido com o dinheiro do próprio povo. E se fosse Bolsonaro, porque, veja bem, eu estava fazendo uma comparação ali, por que eles ficaram tão indignados quando o Bolsonaro importunou a pobre baleia? Porque para um homem honesto, qualquer tipo de ação, ela traz suas críticas. Mas por que não ficaram tão decepcionados com Lula, agora com um rombo de mais de 90 bi? Porque para ficarem decepcionados com Lula, só se ele fizesse alguma ação honesta. Porque a corrupção já faz parte do seu caráter. Então, para se escandalizarem com o governo Lula ou com o desgoverno Lula, seria apenas se ele fizesse alguma ação desonesta. Porque quem vai se escandalizar com alguém que foi preso e condenado nas 3 instâncias do Brasil? Então, eu quero aqui apenas deixar meu registro, mais uma vez dizer que nós estamos aguardando a esquerda se manifestar, porque, repito, não existem velhos gays, não existem velhos quilombolas, não existem velhos trans. Sim, existem muitos. O problema é que eles não querem dar o braço a torcer e aparentemente só nós conservadores estamos lutando essa guerra que não deveria ser apenas minha, deveria ser nossa. Queridos, eu trago um outro assunto aqui e de antemão eu quero dizer claramente a todos os vereadores dessa casa. Quando eu cheguei até essa casa, eu cheguei aqui e as pessoas tinham uma grande interrogação a meu respeito. Algumas pessoas achavam que eu não seria um homem de conversa, algumas pessoas achavam que eu seria um cara que não dialogaria, seria um cara ignorante, arrogante. E ao contrário disso, eu tenho provado que eu sou uma pessoa como sou. Eu converso, eu brinco, eu sou um ser humano normal. Mas não admito e não permito que nenhum de vocês que estão aqui olhando para mim brinque com o Evangelho. Porque a partir do momento que algum de vocês brincarem com o Evangelho, com o meu Senhor, eu vos declararei os meus inimigos. João 10,41 diz que João não fez milagre, mas tudo quanto disse a respeito de Jesus era verdade. Então não brinquem com a minha fé. E obviamente isso não tem acontecido aqui. Todos vocês têm sido muito respeitosos com relação à minha fé. Espero que assim aconteçam para que vocês continuem tendo o meu respeito. Porque a partir do momento que desrespeitem a minha fé, certamente vocês terão aqui um grande inimigo. Porque ninguém vai brincar com o meu Senhor e vai ficar quieto. Porque eu vou lutar pelas bandeiras que me trouxeram até aqui. Então, eu quero fazer uma fala aqui, a minha fala é em defesa de um colega. E aqui não quero entrar no mérito da questão do que foi votado, do que não foi votado, porque inclusive esse nosso colega, que é o vereador Ceiá, que está aqui, já votou em pautas aqui que eu não votaria, mas tudo bem, é o mandato dele e o meu mandato. Só que, lamentavelmente, eu vi ontem, na verdade,
uma matéria no jornal Século Diário que me trouxe muita indignação. Pastor, por que indignação? Porque ninguém pode ser acusado de intolerância religiosa quando defende a sua fé. Ninguém pode e ninguém deve. Para mim, o mérito de mudar o nome de uma comissão não vai, no final da ponta, resultar em nenhum tipo, a minha opinião, tá? Em nenhum tipo de mudança, a minha opinião. Que não foi a opinião do meu colega, e respeito a opinião do meu colega. Mas, lamentavelmente, essa matéria ali, ela chamou, através de um cara, deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu achar o nome do cidadão aqui. Você lembra o nome do cidadão, ou C.A.? Rosenberg Caetano. Não, eu vou falar, não devo nada para esses caras, não devo nada para o movimento de esquerda nenhum, movimento negro, eu sou negro, mas não entrei aqui por cota, não. Entendeu? Então, houve uma fala lá, muito desrespeitosa quanto ao nosso colega, e eu quero me posicionar aqui. Porque, vejam bem, a escravidão acabou para alguns, mas não acabou para outras. Por quê? Porque a escravidão do pau de arara acabou, mas a escravidão ideológica não acabou. Esses chicotes ideológicos e essa senzala ideológica que eles querem colocar os negros brasileiros, só faz parte dela aqueles que são alienados. Eu não sou alienado, eu sou negro, mas sou um negro livre, tanto livre do pau de arara, quanto livre das senzalas ideológicas e dos chicotes ideológicos. E, lamentavelmente, esse senhor chamado Rosenberg Caetano, que outrora trabalhava para uma vereadora aqui, que, na minha opinião, não tem nada a ver com cristã, é a minha opinião, ou seja, conseguiram manobrar uma vereadora aqui, mas não é o meu caso. Eu fui treinado e discipulado nas trincheiras da vida, e não sou vereador da Shopee, eu sou um cristão verdadeiro. Então, lamentavelmente, o que acontecia, que as manobras que aconteciam aqui outrora, com a minha presença aqui, podem acontecer, mas vai ter oposição. Então, chamou o nobre vereador de despreparado, apenas porque o vereador discordou de um nome que foi mudado, e repito, não vou entrar no mérito da questão. Mas eu entendo que eu sou livre, mas esse cidadão, ele é escravo. Por quê? Porque os negros da minoria, os negros mimimis do Brasil, né, que querem cota, acham que são diferentes, que não têm capacidade, não conseguem estudar, querem viver por cota. Esses camaradas, eles acham que são livres, mas são escravos. Vivem acusando os brancos que escravizaram os negros lá, mas eles também são escravos de um branco descondenado, de um branco que assaltou o Brasil. Continuam escravos, mas são escravos ideológicos. Então eu quero continuar aqui. Hoje a Câmara é completamente evangélica. Repito, uma fala desse cidadão. Hoje a Câmara é completamente evangélica. Mentira! Mentira! Se eu não vi ainda a Câmara como um todo se manifestando como tal. Mas esse senhor está aqui atacando, e vou repetir, a matéria foi mudada, mas o print é eterno. Então, esse cidadão diz o seguinte, olha a fala dele aqui. Durante a sessão solene em homenagem ao dia da insurreição de Queimado, que passou agora, o vereador teria feito falas com conotação de racismo religioso. Falas com conotação de racismo religioso, ok? Quais são as falas desse vereador? Ele ficou gritando, glória a Deus. Quais são as falas de conotação de crime religioso? Glória a Deus. Se dizer glória a Deus é crime, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque nós não podemos aceitar que alguém acuse um vereador de crime de intolerância religiosa, porque ele disse glória a Deus. Não estou aqui defendendo o mandato de vereador, que todo mundo aqui é grandinho, cada um sabe o que faz. Estou aqui defendendo o direito de nós defendermos a nossa fé aqui. Porque se nós aceitarmos alguém acusando um vereador de dar glória a Deus e falar que glória a Deus é intolerância religiosa, onde nós vamos parar? Então, se o senhor aí, o senhor Rosenberg, que eu fui nas redes sociais dele, vi que ele é do candomblé, tem alguns negócios de Oxum, o senhor tem total liberdade de disputar uma eleição, ganhar a eleição e vir aqui defender o candomblé. Mas sabe por que o senhor não está aqui? Porque para entrar aqui não é com cotinha e com mimimi, não. Tem que ser na raça, disputando voto. Talvez seja por isso que você não está aqui defendendo a sua fé.
Eu não vi o senhor se manifestar, nenhuma matéria, quando eu denunciei aqui a professora em Vila Nova de Colares, que levou as crianças para um terreiro de candomblé. Eu não vi ninguém falando que vai fazer nota de repúdio. Eu não vi ninguém se manifestando. Quando nós denunciamos aqui intolerância religiosa, que outra professora disse que nenhum negro deveria ser evangélico, que todos os negros deveriam ser do candomblé, eu não vi esse senhor se manifestando aqui. Então eu quero aqui deixar o meu apoio, repito, o meu apoio à fala do vereador, não a sua defesa como vereador, mas a sua defesa de fé. Então, vereador, eu sugiro que o senhor denuncie esse rapaz por intolerância religiosa, porque ele está cometendo intolerância religiosa, e eu vou ao Ministério Público com o senhor, se o senhor quiser, e nós o denunciaremos por intolerância religiosa, porque assim, ele está cometendo intolerância religiosa. Outra fala aqui, o Fórum Chico Prego articula nota de repúdio à atuação de Antônio Carlos Ceiá na Comissão de Direitos Humanos, que deve ser divulgado nos próximos dias. Então eu peço também que incluam o meu nome nessa nota de repúdio, porque, repito, se dá glória a Deus a intolerância religiosa, toma crime. Glória a Deus, outro crime. Glória a Deus, mais um crime. Glória a Deus. Nós não podemos nos calar, parece ser uma coisa simples, mas não é simples. E quero dizer aos novos vereadores aqui, que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos, espero que vocês não aceitem, não participem dessa nota. Eu falo com total clareza e transparência aqui. Porque se vocês participarem dessa nota, vocês não apenas estão concordando com a minoria de chorões, como também estarão concordando com alguém repudiar a fala de alguém que está apenas dizendo glória a Deus. Então, quero deixar aqui um versículo para a vossa meditação, né? Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Há um só Deus. Vou repetir. Não há outro além de mim. Há um só Deus. Se defender a Bíblia e citar versículos bíblicos é intolerância religiosa, então toma mais um crime. Glória a Deus. E o que me assusta muito é que quando a vereadora que defendia as causas deles aqui foi condenada por improbidade administrativa, eles ficaram em silêncio, que inclusive está lá como secretária de governo. No governo Everson Meirelles, ganhando mais de 15 mil e ninguém fala nada. Ué, cadê o desespero? Eu acho que vocês estão mirando na pessoa errada. Estou terminando a minha fala. Acabei de ler uma matéria ali que o PT vai dar curso sobre fé e democracia. Eles querem se aproximar dos evangélicos. Então veja bem, eu sei que o PT está desesperado, eu sei que eles estão em crise. Por quê? Porque os verdadeiros evangélicos decidiram se manifestar, porque apenas os falsos evangélicos se manifestavam para apoiar a esquerda. Então, o verdadeiro cristão não apoia o aborto, não apoia a ideologia de gênero, não apoia as drogas, não apoia o desarmamento da polícia, apoia a defesa. Um verdadeiro cristão, ele é contra todas as pautas que vão contra o cristianismo. Então, a pessoa que se diz cristão e defende o aborto, ela não sabe o que é cristianismo, ela não sabe o que é socialismo, ela não sabe o que é marxismo, ela não sabe o que é comunismo. Na verdade, ela está mais perdida do que ela mesma. Então, deixo aqui apenas a minha fala e repito aqui, nobre vereador, a minha fala não é defendendo o mérito da questão, mas defendendo o direito de você dar glória a Deus e não ser acusado de intolerância religiosa. Que Deus abençoe a Serra, que Deus abençoe o Brasil, e espero que todos os cristãos dessa casa não se calem quando nós formos acusados de intolerância religiosa, quando nós usarmos a palavra de Deus aqui e dermos glória a Deus. Muito obrigado. Eu fui citado, eu posso ter o direito da palavra, presidente? Você não foi citado. Você não foi citado. Rapidinho. Presidente, vou falar aqui no microfone. Vamos seguir a sessão. Tem uma funcionária aqui na casa. Não, vou falar aqui para. Vamos seguir a sessão. Tem uma funcionária aqui na casa, presidente. Não, vamos seguir a sessão. Que ela não está respeitando os vereadores. Ela não está respeitando os vereadores. Pela ordem, presidente, pela ordem. Com a palavra,
Vereador Stefano Andrade. Declino, presidente. Não é a primeira vez, presidente. Não é a primeira vez, presidente. Com a declínio do vereador Stefano Andrade, com a palavra vereador Rafael Estrela do Mar. Doutor, dá uma olhadinha para mim, porque... Eu pedi, presidente. Boa tarde aos nobres colegas. Glória a Deus novamente aqui. Eu quero dizer para vocês, C&A, meu amigo, por gentileza, quero saudar também aqui ao nosso presidente em exercício aqui, doutor William Miranda. Eu hoje quero trazer aqui, né, como a gente também cobra bastante o executivo, a gente também vem aqui para fazer agradecimento e também registrar os avanços da cidade. Porque é importante mostrar para os moradores e para os futuros investidores que a Serra Pequeno do Gás está no caminho certo. Eu quero também saudar a galeria, dizer que a participação de todos é muito importante. E aqui no parlamento, não é sobre quem vai vencer, é aqui no parlamento que a gente exerce a democracia também, votando a favor ou contra o projeto apresentado. Eu peço aos nobres colegas que possa manter a ordem da sessão. Presidente, Só um minuto, vereador, só um minuto, vereador. A sessão está suspensa por 5 minutos, a fim de que a gente possa acalmar os ânimos aqui, hein?
Convoco o vereador Rafael Estrela do Mar para retornar ao plenário e à tribuna para continuar sua fala. Por favor, solicito que reinicie o tempo do vereador. Tá difícil, glória a Deus. Ó, pessoal, boa tarde novamente. Boa tarde novamente. Quero saudar aos nobres colegas daqui, vereadores. Quero saudar a galeria. Quero saudar o nosso presidente aqui representando a mesa, em exercício, doutor William Miranda. Eu retomo a minha fala falando da saúde e também vou falar da segurança do nosso município. Da mesma forma que nós cobramos aqui nesse parlamento, eu também aqui quero registrar o nosso agradecimento ao secretário de Saúde, mais uma vez. Estive presente no dia 9 na Secretaria de Saúde, conversando a respeito da reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro José de Anchieta, também do bairro Jardim Tropical, e também conversamos sobre os avanços da saúde na cidade da Serra. Ele me apresentou um sistema de vídeo monitoramento, já em funcionamento, nobre vereador Serrinho e doutor William Miranda, que da sala dele, ele consegue acompanhar todas as UPAs da cidade, inclusive consegue acompanhar, do Sérgio Peixoto, também o materno infantil, tanto a parte externa do atendimento, da classificação, também quanto a parte interna das UPAs e também do materno infantil. É muito importante trazer aqui nessa casa essa fala, esses investimentos, porque não é só de críticas e, às vezes, de falas que prejudicam a nossa cidade, que é tratada a Serra. Nós precisamos mostrar também que tem investimento pesado chegando, inclusive, nobre vereador C&A, tem 4 enfermeiros e enfermeira, na verdade, rodando todos os UPAs para verificar a questão dos atendimentos, classificação. Nós sabemos que não é da noite para o dia, nós sabemos que a saúde pública no Estado é um desafio, mas o nosso prefeito Everson Meirelles tem se esforçado, o nosso prefeito, junto com o secretário, tem tentado colocar a saúde em dia aqui na cidade da Serra, e o nosso mandato está aqui para poder ajudar ainda mais o nosso prefeito. E esses profissionais que ficam rodando os UPAs, eles acompanham, eles monitoram o atendimento, ouvem as demandas, apoiam diretamente as equipes, e essas ações são fundamentais para reduzir o tempo de espera, melhorar a qualidade do atendimento, e identificar as falhas e buscar soluções eficazes. E neste momento eu registro que tem acompanhado avanços, agora também, Rudinei, com a telemedicina que chega na nossa cidade da Serra. É muito bom isso, é muito bom registrar que daqui a uns dias, vários moradores que estão ficando em fila de espera, não vai precisar mais, por conta agora da telemedicina, uma parceria do governo do Estado, juntamente com a nossa prefeitura, liderado pelo nosso prefeito, o Everson Meirelles, e o nosso secretário de Saúde, Diogo Cosme. Pode contar com o nosso trabalho e com o nosso mandato. E hoje também, Cabo Rodrigues e Agente Dias, eu estive na Sindipol, junto com o nosso nobre vereador Rudinei, estivemos ali, e se permitir aqui a minha fala, representamos vocês bem lá, quem não pôde estar por agenda, e hoje foi entregue mais de 175 pistolas Glock, G22, calibre .40, me corrige,
se eu estiver falando errado, mas eu fiquei muito feliz com a chegada desse equipamento, que chegou uma parceria do nosso prefeito, Sérgio Vidigal, e depois de toda a qualificação de treinamento, e graças a Deus o nosso prefeito Everson está tendo a oportunidade de equipar a nossa guarda, que com isso a gente diz, nobre vereador, a gente diz, eu acredito, pela potência, vocês vão ter ali mais força, né? Às vezes, se precisar ali de um combate, que vocês, mais condições, porque vocês ali estão lidando com meliantes ali na rua, no dia a dia, que tem fuzil, metralhadora, e não é fácil, não. E hoje eu quero registrar, assim, meus parabéns à secretária de Segurança Pública, a Graciméria, a gente diz, vem realizando um ótimo trabalho na nossa cidade. E a chegada desse armamento traz para nós, vereadores e também a população e os empreendedores, mais segurança e faz com que a nossa população esteja mais segura e que os investimentos venham para a cidade da Serra também. Comprovando isso é o índice de redução também, junto com a Polícia Civil, Militar, com as ações integradas da nossa Prefeitura, que colaborou com a redução no índice de homicídio da nossa cidade. Então eu quero parabenizar, na pessoa aqui do nobre vereador Agente Dias, toda a Guarda Municipal, o belo trabalho que a nossa delegada desenvolve. Concede uma e fala. Pode contar com o nosso mandato, que o nosso mandato é pautado em pautas importantes, e aqui eu torno a repetir, não é referente a A ou B, se é direita ou se é esquerda, eu quero que os moradores da cidade da Serra tenham segurança, e se precisar do nosso mandato de ir na Assembleia, pode contar com o nosso mandato, se precisar ir no governador, e se eu também vou no governador, aqui eu sou o soldado dos moradores da cidade da Serra e pode contar com o meu mandato. Parabéns, o Everson, parabéns, secretário de Segurança Pública, Graciméria. Concede uma parte, nobre vereador. Com a palavra, o nobre vereador Renato Ribeiro, que desenvolveu um ótimo trabalho também, quando esteve à frente lá do Cine. Parabéns, eu ia pedir uma parte, mas parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, nobre vereador. Obrigado pela gentileza de conceder a fala, e obrigado pelo carinho e respeito que você sempre tem direcionado à minha pessoa. Muito obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, Rafael. Incansavelmente rodando a cidade, conversando com os moradores, trazendo melhorias. Eu só queria fazer só um registro, né, contribuir, né, com a sua fala já feita com muita maturidade, com muita responsabilidade e com muita justiça. Nós lembramos do que foi feito por Sérgio Vidigal, nosso prefeito, para deixar a guarda como a guarda está hoje, né, e o Everson dando continuidade, mas não podemos esquecer do trabalho que foi desenvolvido lá por Joel Lírio, delegado Joel Lírio, fez um excelente trabalho, pegou essa secretaria, essa guarda municipal, ali era uma terra arrasada, viaturas baixadas, sem armamento, a guarda municipal. Então, precisamos exaltar esse trabalho feito por Joel Lírio e também pelo Coronel Coutinho. Relembrar, eu vou pedir aos nobres colegas, a gente está tentando fazer uma fala, como eu estou aqui, me direcionando também, olhando para você, Rafael, eu vou pedir aos nobres colegas um pouquinho de respeito em relação à nossa fala, tá? Depois puderem pedir a fala, né, para vocês se manifestarem. Mas a gente não pode esquecer também do Coronel Coutinho, que lá está ainda como subsecretário, que faz um excelente trabalho. Coutinho é uma pessoa responsável, uma pessoa que está preocupada com a cidade, tem um legado também na segurança pública da cidade, vocês sabem disso, assim como Joel Lírio, também tem um legado de trabalho, não foi secretário só na gestão do nosso prefeito Sérgio Vidigal, nessa gestão agora. Então, assim, a gente tem que exaltar o trabalho dessas pessoas, porque essa segurança pública da cidade da Serra e os números que nós temos foram várias mãos. Então, Rafael,
Parabéns pela sua fala, só queria contribuir, falar desses personagens que são super importantes para a segurança pública da nossa cidade. Obrigado. Concede a parte. Muito obrigado, nobre vereador Renato. E realmente o nosso coronel Coutinho faz um belo trabalho juntamente com a Gracimere, com a Laís, comandante Laís, e a toda a corporação aqui representada pelo nobre vereador e meu amigo Agente Dias. Com a palavra, o nobre vereador C.A. Bom, primeiramente, dois tópicos, apenas que eu vou falar muito rápido, agradecendo a secretária Isabela Roriz. Nós estivemos hoje em Jacaraípe, junto com a Micaela, em várias regiões, colocando ali, sinalizando para faixas elevadas, quebra-molas, sinalizar ruas que realmente têm colocado a vida das pessoas em risco, e pedido rápido também que foi feito em relação a um alagamento que se perdurava por muitos anos ao lado da peixaria, perto do posto Ipiranga, na ponte de Jacaraípe. A equipe está trabalhando e o problema está sendo resolvido. Dizer para Jacaraípe que, com muito esforço, esse vereador tem tentado trabalhar, mas com a gestão do Everson Merelli e essa equipe de secretário, as coisas estão avançando. Só precisamos de um pouquinho de paciência. Mas agora eu quero apenas complementar um fato, gente, porque a sociedade precisa ter muito cuidado quando se lê uma notícia. A Bíblia já diz, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que as pessoas não saiam jogando pedras simplesmente quando ler um jornal ou uma notícia. Cuidado com o que está por trás disso, porque os jornais que mencionaram a minha fala hoje, infelizmente, mencionou de que eu estive na sessão. Falta com a verdade, e onde falta com a verdade tem mentiras. E mentira é coisa do capiroto, digamos, se tiver a verdade. O que ocorre? Eu não estive presente nesse local, vocês não vão achar nenhum grito de glória a Deus, mas eu diria sim, se eu estivesse dentro do momento oportuno, porque eu tenho sabedoria para isso. A Bíblia fala que há tempo para tudo, há tempo para plantar e tempo para colher, e no momento certo eu darei glória a Deus se necessário for, mas nesse momento, o jornal Século Diário, o jornal Tempo Novo, em momento algum procurou esse vereador para se ouvir as duas partes. A moeda ela tem dois lados. Então aqui eu digo a esse jornalista, com todo respeito, ao trabalho que eles têm, à história que eles têm na Serra, antes de divulgarem uma notícia, ouça pelo menos os dois lados, porque essa casa é uma casa séria e em momento algum esse vereador vai desrespeitar quem quer que seja, nessa Casa Legislativa, seja colaborador, seja os nobres vereadores, mas se tem um detalhe, eu também não vou permitir em momento algum que qualquer colega meu seja desrespeitado, seja chamado de mentiroso, por quem quer que seja. Essa casa merece ser conduzida com ética, ela está sendo conduzida com ética, e nós precisamos entregar o nosso melhor para a melhor cidade do Estado do Espírito Santo. E situação como aconteceu hoje, espero eu que seja a primeira e a última vez que eu contemplo uma situação como essa, porque nós temos muito a construir com essa cidade e eu tenho certeza que o povo lá fora espera muito mais de nós e nós estamos aqui preparados para dar o nosso melhor. Muito obrigado, nobre vereador, pela oportunidade. Muito obrigado, nobre vereador C.A. Com a palavra agora, Paulinho Churrasquinho. Muito obrigado, vereador. Parabéns pela fala. Eu quero também parabenizar o secretário de Saúde. Estive lá, vi como funciona lá o vídeo monitoramento, como ele acompanha no dia a dia a saúde do município da Serra. E aí dizer também, nobre vereador Rafael, segurança se faz um conjunto, não somente com as forças, somente com as forças policiais. Se faz um conjunto, com investimento na assistência, na educação, na iluminação pública. Eu quero parabenizar o secretário Nivaldo pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Hoje atendeu a nossa comunidade ao lado da escola Joaquim Beato, ali com a extensão de rede, iluminação pública também, de qualidade, como foi trocado todo o parque de iluminação do município da Serra, na gestão do prefeito Sérgio Vidigal, também é fazer segurança pública. É fazer segurança pública. Fazer segurança pública é um conjunto.
E uma cidade complexa como a cidade da Serra não é uma tarefa fácil. Precisa ter união dos agentes políticos, união da população, e nós precisamos jogar a Serra para frente. A Serra tem números invejados pelo Brasil afora. E é importante registrar o quanto que a Serra eleva a porcentagem de investimento que ela precisa investir na educação, sempre ultrapassa o teto. Sempre investe mais em educação e saúde. E a gente sabe que a gente precisa, vereador Rafael Estrela do Mar, e a nossa presidente da Comissão da Saúde, vereadora André, nós precisamos dialogar mais com a população, e a gente precisa saber usar mais esse sistema de saúde, que é o SUS, porque, às vezes, nós utilizamos de forma equivocada, e a gente precisa gastar mais energia para, de forma proativa, ensinar a população como usar o sistema do SUS no nosso município. E dizer o quanto o Everson Meirelles tem compromisso com a saúde, com a educação, com a assistência do nosso município. E o esporte também. Parabenizar o Anderson Madeira à frente da Secretaria de Esporte, que também é uma forma de estar trabalhando a segurança do nosso município. Haja visto que esporte também é uma ferramenta de combate à violência e à criminalidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, nobre vereador Paulinho Churrasquim. Resumindo, então, Paulinho Churrasquim, vereador, vamos agradecer ao Casado, secretário de governo lá, e está valendo, né, chefe de gabinete lá. Parabéns a todos os envolvidos da gestão, e o nosso mandato está à disposição aqui na Câmara Legislativa. Obrigado. Foi solicitada uma questão de ordem pelo vereador Pastor Dinho. Questão de ordem concedida. Senhor presidente, vou ser breve, eu não quero aqui prolongar com a discussão. Sobre o fato que aconteceu agora, presidente, eu acho que o que faltou, talvez na funcionária, seja equilíbrio emocional para estar dentro do que eu já chamei aqui outrora de arena. Eu não tenho problema nenhum, senhor presidente, com críticas, problema nenhum com ninguém ser contrário às minhas pautas, mas eu não admito, em hipótese alguma, de ser chamado de mentiroso no exercício da minha função, como vereador que aqui estou. No início da minha fala, eu disse que cada vereador que cuide do seu mandato, deixei claro e falei que eu não sou responsável pelo mandato do vereador, que, inclusive, na minha fala, eu disse que eu já divergi dele em algumas votações. Disse também que não ia discutir o mérito da questão, porque não era aquilo que eu falaria. Eu me concentrei exclusivamente na matéria que saiu sobre a fala do Glória a Deus, senhor presidente. Então, eu já quero encerrar aqui dizendo o seguinte, se essa funcionária tem um tipo de problema com o vereador que ali está, se tiveram problemas passados, que eles se resolvam, ok? Eu só quero e peço para o senhor presidente e o presidente Saulinho, que aqui não está, os nobres vereadores, que, mais uma vez, não possamos permitir que nenhum vereador seja desrespeitado da maneira que o vereador foi desrespeitado, chamando de intolerância religiosa, e tampouco aqui dentro um vereador sendo chamado de mentiroso. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, presidente. Quem foi? Quem foi? Questão de ordem, presidente. Henrique Lima aqui. Questão de ordem, vereador Henrique Lima. Presidente, é importante registrarmos aqui nessa casa que nós, vereadores, temos sim nossos direitos aqui no plenário, mas os funcionários que compõem essa casa também têm seus direitos. Então, assim, se acontece uma problemática nesse plenário, nós não temos que nos dirigir até o funcionário para que a gente tire satisfação com esse funcionário. Existem mecanismos na casa para denúncia para qualquer funcionário, inclusive para os nossos amigos aqui parlamentares. Então, assim, acho que nós chegamos ao extremo aqui nessa tarde. Tenho a certeza que política é feita com equilíbrio, com calma e com sabedoria. Por isso a população votou em nós. Então, queria pedir a compreensão de todos os nossos colegas para nós mantermos a tranquilidade, apesar de nós termos aqui alguns debates acalorados. Então, o pastor Dinho tem a sua razão em discutir a pauta que lhe convém, e nós respeitamos ele aqui nessa casa a todo momento,
mas nós, como parlamentares, temos que respeitar o funcionário da casa também, que já é um problema que todo mundo aqui sabe que não é novo. Ele já vem de outrora. Então, precisamos resolver o problema para não chegar aqui e a gente perder o nosso equilíbrio. Muito obrigado. Questão de ordem, pastor Agente Dias. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero me retratar e pedir desculpa aqui ao presidente que está agora em exercício aqui, o Dr. William Miranda, que eu puxei a fala no microfone sem antes pedir a questão de ordem. Fiquei um pouco exaltado quando eu ouvi a fala aqui da funcionária, dirigindo aos colegas. Poderia ser qualquer um dos senhores aqui, qualquer um, vereador da base ou não. Eu só acho que, sendo funcionário ou não, não tem que haver desrespeito com o mandato dos vereadores aqui dentro. Então, eu quero me retratar por eu ter puxado aqui o microfone. Eu entendo que Vossa Excelência pediu para cortar meu microfone, entendo perfeitamente, na parte que eu não pedi questão de ordem. E dizer também que o pastor Dinho, ele não foi lá se dirigir a ela. É ela que se dirigiu a ele. Ele desceu do plenário aqui, ela já falando, eu escutei daqui. Isso que aconteceu, esse que é a verdadeira do fato. Obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Presidente, preciso me manifestar, porque a servidora, inclusive, é uma mulher. Eu acho que eu e André, a gente tem um dever legal aqui de falar sobre esse episódio. Por 2 motivos. A palavra do pastor Dinho, da tribuna da casa, fez menção a um fato anterior ao que ele hoje se pronunciou. Esse fato anterior, presidente, diz respeito a uma ação anterior, onde essa servidora, que tem uma forte ligação com o movimento negro da Serra, com o movimento de igualdade racial, se sentiu ofendida. À época, inclusive, gravou alguns vídeos e divulgou em sua rede social. Então, a fala hoje, quando ela fala sobre o glória a Deus, pastor Dinho, é como se fosse esse o motivo da representação e do vídeo que ela gravou, não era sobre esta fala que ela se referia. Ela se referia a uma outra fala que eu não vou repetir aqui, porque não convém, e esse foi o motivo do movimento ter se juntado e documentado algumas ações em defesa do direito. Porque do mesmo jeito, pastor Dinho, que o senhor cristão leva a sua Bíblia, que eu, católica, carrego o meu terço, nós temos que respeitar qualquer fé, qualquer religião, da forma com que for professada. Respeitar não é concordar. E hoje, presenciar uma servidora mulher, que daqui eu olhei e avisei ao presidente, que foi no momento em que o vereador Wellington se levantou para ir lá, para tentar retirar um vereador que estava lá no departamento onde ela trabalha, isso foi muito feio, muito triste para a Câmara da Serra. E essa servidora sair daqui falando com a voz embargada, segurando um choro contido e emocionada, para quem aqui tem esposa e filha, deveria repensar a forma com que se reporta a uma mulher. Porque eu me senti ofendida com isso. E fui eleita como Vossas Excelências. E eu penso que outras mulheres também podem se sentir ofendidas com isso. As várias mulheres que vão conhecer do que aconteceu aqui hoje, que vão tomar ciência do que houve aqui na Câmara hoje, vão se sentir ofendidas por ela. E a gente está numa cidade em que a maioria dessas cidades são mulheres. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui, para que cada parte documente o que achar necessário, para que todo mundo responda por suas ações, dentro do que a lei desse país diz, dentro do que esse regimento da casa prevê. Com a palavra, vereador Wellington Alemão, fica para a próxima sessão, professor Rudinei e Cabo Rodrigues.
Posso agora? Boa tarde a todos, né? Primeiro, temos que saudar a maior autoridade que nós temos aqui, que independente de religião, o Deus é o mesmo de todos. Independente de católico, de evangélico, o Deus é o mesmo de todos. Meu amigo vereador Henrique Lima falou uma palavra muito sábia. Equilíbrio. Que nós aqui nessa Casa de Leis nós temos que ter equilíbrio. Se nós perdermos o equilíbrio e não passar confiança para 580 mil pessoas que nos acompanham, então nós nunca podemos perder o equilíbrio que nós que fiscalizamos, criamos leis, cuidamos do orçamento da cidade para ser investido na saúde, na segurança e na educação. E vamos lá, quero parabenizar o Motoclube de Nova Almeida, em nome do meu amigo Renato e Toninho, que fizeram uma festa muito bonita, sábado lá em Nova Almeida, que teve vários motoclubes, o Motoclube do Carcará, Motoclube do Cupins, uma festa brilhante. Quero parabenizar Dia das Mães, em nome da minha mãe Naira, falar que Dia das Mães é todo dia, em nome da Andréia, que é mãe aqui nessa Casa de Leis, da Rafaela, em nome de todas as mães. Rafaela é mãe pet. Então, tive a oportunidade, vereadora Andréia Duarte, de participar da sessão do Dia das Mães aqui, onde Vossa Excelência estava, onde fiquei muito emocionado com um discurso da Tatá, que falou uma palavra muito sábia. Tatá, que trabalha aqui na casa, que além de ser mães, vocês têm que aguentar, nós homens, que somos pais, além de vocês ser mães, cuidar dos filhos, tem que cuidar da gente. A Ramone, que deu um depoimento emocionante, que quase chorei aqui nessa casa, a Poliana, e foi uma sessão muito bonita. Em nome dessas mães, saudar todas as mães do município da Serra, do estado do Espírito Santo e do Brasil. Falar a palavra mãe, eu diversifico em 3 palavras, vereadora Andréia. Meu amor especial. Mãe, meu amor especial. Tá bom, Serrinha? Sábado teve mais um Serra Mais Cidadã em Central Carapina. Parabenizar a Lília Mota, a Fernanda, o Diogo Cosme. Parabenizar a Fernanda também, ex-vereador Sérgio Peixoto, que esteve lá no CCI e agradecer a secretária Isabela também, que já foi consertada a piscina. Recebi a informação aqui agora. Todas as demandas que a secretária Fernanda teve lá, fazendo a reivindicação, já está sendo atendida. E o pessoal da terceira idade mandou agradecer e parabenizar o trabalho. E a Fernanda, que é muito resolutiva. Parabenizar também o recebimento do novo armamento da Guarda Municipal, em parceria com o governador Renato Casagrande, onde também tivemos oportunidades. Tivemos oportunidade, eu, o vereador Kleber Serrinha e o ex-vereador Sérgio Peixoto, onde tivemos em Brasília, onde tivemos com o senador Marcos Duval, onde pedimos emenda parlamentar, onde foi cumprida essa emenda parlamentar, onde foi entregue viaturas, onde foi entregue armamentos, onde foi citado aqui pelo
vereador Renato Ribeiro sobre o ex-secretário Joel Lírio, junto com o coronel Coutinho, que fizeram um excelente trabalho à frente da secretaria, onde a nossa vice-prefeita, secretária Gracimere, também vem fazendo um ótimo trabalho, e quem ganha com isso é a cidade. E que bom, vereador Kleber Serrinha e ex-vereador Sérgio Peixoto, que quando fomos em Brasília, voltamos com recurso para estar sendo investido aqui na segurança. Agradecer o senador Marcos Durval por ter mandado recurso para o município da Serra. E também quero parabenizar o presidente Tatu, Anderson Santiago, Assis de São Domingos, Toninho de São Judas Tadeu, Toninho Pé de Rã de São Lourenço, Vaguinho de Palmeiras, Dona Celina, Edson Reis, Paulinho, presidente do Bloco B, Zé Soares, que tiveram a visita reivindicando, tiveram uma reunião na diretoria da CESAM, vereador Teilton, reivindicando melhorias para essas comunidades, onde a CESAM, que às vezes cobramos bastante, tem que melhorar, e o ex-secretário aqui da Serra, Felipe Lemos, que está respondendo, porque o diretor-geral da CESAM não está aí, está viajando, mas deu um prazo de 1 mês para estar resolvendo as demandas que foram pedidas lá. Tomara que resolva. Mas parabenizar esses presidentes que foram reivindicar melhorias para as comunidades. E o que eu falei da palavra equilíbrio, o que temos que passar aqui para a população serrana coisas boas para o município. E essas 580 mil pessoas apostam aqui nessa Casa de Leis. E quem ganha com isso é a cidade. Hoje, deixo um abraço para todas as mães e parabéns. Feliz Dia das Mães. Vereador, consegue a parte, 1 minuto? Com a parte, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos. Hoje saiu uma matéria muito importante no jornal Tempo Novo, que diz o seguinte: foragido. Homem que espancou o professor dentro da escola na Serra é procurado pela polícia. O fato ocorreu em fevereiro na escola em Central Carapina. Assim, vereador, eu sou de outra época. Eu sou de uma época em que, se eu chegasse em casa e falasse com os meus pais, quando eu era criança, que eu recebi uma reguada na mão porque eu aprontei na escola, meus pais me davam 2 reguadas. Mas os tempos são outros. Hoje, uma criança reclama do professor e o cidadão, o valentão, o bad boy, ele vai para a escola de camisetinha, óculos escuros, ameaça o professor, mete a porrada no professor, que desmaia, e o covarde ainda continua o agredindo. Eu vou postar essa matéria nas minhas redes sociais com a foto desse indivíduo, porque a polícia está procurando. Então, assim, foi muito brabão, muito valentão, e eu já imaginando o final da história. Vai se confrontar com a força tática e vai para outra eternidade, porque a polícia não vai dar mole para esse valentão. Mas, no final da história, isso aconteceu? Ele pegou a esposa, os 3 filhos e fugiu. Tá com medinho, é? Tá com medinho agora? Agora é hora de você enfrentar a polícia. Então a polícia está atrás desse covarde e eu quero aqui contribuir. Uma recompensa de R$1.000 do vereador Cabo Rodrigues para quem dá informação para prender esse covarde, para servir de exemplo. A gente não pode aceitar que professor seja espancado dessa forma, a ponto de desmaiar e passar 5 dias na UTI, como aconteceu. Você que tem informação sobre esse sujeito, contribua. R$1.000 de recompensa. Pode procurar nas redes sociais e passar informação. Passou a informação, foi preso, R$1.000 de recompensa. Eu quero participar, quero poder filmar e trazer essa notícia para a sociedade, que esse covarde foi para trás das grades. Obrigado, vereador. Concede a palavra, novo vereador. Concedo, sim. Parabenizar a Vossa Excelência pela fala, principalmente de mãe, né? Mãe é algo especial mesmo, que Vossa Excelência falou.
E eu quero parabenizar o jornal Tempo Novo pelas matérias que tanto contribuem com o município da Serra. Parabenizar o Yuri pelo brilhante trabalho que ele faz à frente do jornal Tempo Novo. E também, vereador Wellington Alemão e a todos que me escutam. Vamos falar de notícias boas. O governo do Estado já passou, nessa última segunda-feira, hoje, dia 12, mais de 53 mil cirurgias eletivas, cumprindo um plano de zerar a fila de cirurgias eletivas do Estado do Espírito Santo, que quer atingir somente nesse ano 135 mil cirurgias, nobres vereadores. É falar de coisas boas, falar de saúde, falar de investimento. E eu quero parabenizar o governador Renato Casagrande, que está fazendo um marco histórico no Estado do Espírito Santo, realizando, até o dia de hoje, mais de 53 mil cirurgias eletivas. Quanto cidadão capixaba estão sendo beneficiados, que estavam nessa fila aguardando por essas cirurgias? Então, a gente aqui cobra, a gente reclama, mas a gente também tem que reconhecer e parabenizar a Secretaria Estadual de Saúde, né, por esse feito histórico, essa quantidade de cirurgias, mais de 400 cirurgias por dia sendo realizada no Estado do Espírito Santo. Então, é isso que a gente quer, dar boas notícias, como Vossa Excelência falou aqui, e trabalhar para melhorar cada vez mais o atendimento de saúde, não só no município da Serra, porque quando, nesses 53 mil pessoas, com certeza, tem uma grande maioria de moradores da cidade da Serra que foram atendidos com essas cirurgias, né? E quero que essas 53 mil pessoas tenham uma boa recuperação e que a gente possa trazer cada vez mais notícias boas aqui para o cidadão da Serra e do Espírito Santo. Muito obrigado, vereador Wellington Alemão. E também hoje tivemos uma reunião da Comissão de Meio Ambiente, onde o vereador Teilton é o presidente, eu sou o vice-presidente, e o vereador Cabo Rodrigues, onde recebemos o presidente de Manguinhos, onde tivemos uma notícia muito boa sobre a questão da despoluição do córrego do Irema e o córrego do Laripe, onde vai ser investido 10 milhões pela CESAM, pela Ambiental Serra, onde vai ser o projeto piloto aqui na Serra. E através desses aí, vereador Teilton, tenho certeza que vamos fazer várias outras, onde tem o córrego do Dr. Robson, onde tem o córrego lá em Barro Branco, onde tem várias outras coisas, e vamos criar uma comissão aqui nessa Casa de Leis para nós estar acompanhando isso, para a despoluição, para a questão do turismo do nosso município. Eu falo que isso que é importante e quem ganha com isso é a cidade da Serra. Obrigado, vereador. Esse projeto é muito importante. Eu participo dessa construção desde a época de associação de moradores, onde outros vereadores aqui que também já foram presidentes passaram, junto com o Dr. Ronaldo, junto com a CESAM, junto com a Ambiental Serra. Tivemos um problema inicial após a construção do processo, que ele foi para o Tribunal de Contas, porque o Estado já paga o saneamento da cidade, e aí o investimento do governo do Estado, mais um investimento do governo do Estado. Então, assim, voltou o Tribunal de Contas, está na CESAM, e a Serra, mais uma vez, vai fazer um gol de placa, despoluindo o Irema e o Laripe, e essa casa, com certeza, se alegra com isso. Muito obrigado. É isso aí, vereador Henrique Lima. Isso é uma cobrança antiga, e junto em parceria com a CESAM, Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, e aqui com essa Casa de Leis, vereador Teilton, que é o presidente da comissão, eu que sou o vice-presidente, e pode ter certeza que vamos estar acompanhando isso e vamos estar à frente disso para estar sendo um projeto piloto na Serra, e é o primeiro do Estado do Espírito Santo. Viva a Serra! Encerrados os oradores inscritos, passo ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de Lei 617,
2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Institui o Plano Estratégico de Longo Prazo da Serra, denominando Plano Serra 44+, e seu modelo de governança multi-institucional. Projeto de Lei 617/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto de lei aprovado. Projeto indicativo número 30/2025, de autoria do vereador Saulinho. Dispõe sobre a inclusão de atividades e conteúdos relativos a línguas brasileiras, sinais de Libras, no currículo escolar. Projeto indicativo 30/2025, em discussão, em votação. Depois o justificativo a gente pede. Justificativo, presidente. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. 19 votos agora. Projeto indicativo aprovado. Justificativa, vereador Jefino Balneário. Presidente, quero parabenizar aqui o meu colega Agente Dias, o meu colega Pastodinho. É de admirar o poder de avaliação dos projetos aqui nesta casa. 2 parceiros que têm votado no projeto do Executivo, mesmo não sendo base, mas têm votado, têm apoiado, têm andado junto com os projetos do prefeito, como é bom para a cidade. Não poderia deixar aqui de falar a responsabilidade que eles estão tendo com a cidade. Então, assim, eu quero parabenizar os dois. Parabéns, pastor, e parabéns, Agente Dias, por essa posição nesta casa. Parabéns a todos. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.